A paz do Senhor para todos os irmãos. Tiago, capítulo número 5. Sentado como estão os irmãos, versículo 16. A parte B diz assim: a oração feita por um justo pode em muitos em seus efeitos. Olha para o irmão do seu lado e pergunta: você já orou? Você já falou com Deus hoje? Você já falou com o Papai do céu hoje? Uma oração feita por um justo, ela muda o rumo de uma cidade, ela muda o rumo de um país. Uma oração feita por um justo muda o rumo de uma casa. Eu me lembro quando minha mãe aceitou Jesus, pastor Fábio, tinha 9 filhos incrédulos dentro de casa. Foi Jesus entrar pela porta da frente, Satanás saiu pela porta do fundo, e nós estamos dando glória a Jesus e sentindo a presença do Senhor Jesus, porque minha mãe era mulher de oração, e quem ora só tem vitória para contar. Amém? Uma oração, não é duas, uma oração feita por um justo. O nosso irmão pastor Samuel diz aqui que Herodes mandou matar Tiago a espada e ficou todo posudo. Matei Tiago, irmão de João. Agora pegou Pedro, que era o pastor da igreja, e fez o que com ele? Lançou na prisão e disse assim: depois da Páscoa nós vamos matar esse também. Mas eu vi que lá de cima no trono Jeová falou: olha, Satanás, você já foi longe demais. Você já matou Tiago a espada, matar Pedro, você não vai matar Pedro. Quando prenderam Pedro, o que a igreja fez, irmãos? A igreja foi para a oração. Pastor Fábio, se fosse hoje, nesses dias que nós vivemos, se prendesse o pastor da igreja, todo mundo ia fazer o seguinte: vamos procurar o melhor advogado do Brasil, o melhor desembargador do Brasil, para soltar o pastor da igreja. Mas quem resolve o problema da igreja, do pastor da igreja, ainda se chama oração. Jesus de Nazaré. Se você acredita, joga a mão lá em cima e dá o seu melhor glória para Jesus. Jesus ainda resolve o problema da igreja, ainda resolve o problema da família. Aí pegaram Pedro, lançou Pedro na prisão. Só que a igreja não ficou de boca fechada, foi para casa de uma mulher chamada Irmã Maria e começou a orar. Jesus, salta o nosso pastor, Jesus. Salta o nosso pastor. Porque Herodes já matou Tiago, agora vai matar Pedro também. A Bíblia diz que um dia de noite, Pedro está dormindo tranquilo na prisão, sabendo que no outro dia poderia ser morto. E está dormindo, irmãos. Isso é tanta convicção no Deus que ele servia. Se você soubesse que você ia morrer amanhã de manhã, o que você faria essa noite? E Pedro estava lá na prisão, guardado por quantos soldados? 16 soldados, vigiando Pedro. Mas certa hora da noite, entrou um anjo naquela prisão. O texto diz que a luz resplandeceu naquela penitenciária. E aquele anjo, pastor Fábio, é a primeira vez que um controle remoto foi usado. Porque o anjo chegava diante das portas, as portas foram abrindo uma por uma. Tem uma coisa, irmão, não tem porta, não tem cadeado que segura uma oração feita pelo um crente que é fiel. Você está orando, levanta as mãos para o céu nessa noite. Se você não orou, tem tempo ainda para você orar, para falar com Deus nessa noite. E as portas foram abrindo, pastor Samuel. As portas foram abrindo. E Pedro achava que era uma visão. Ele só acreditou depois que chegou do outro lado da rua, do lado de fora, que o anjo abandonou ele e pensou: é verdade, o Senhor me tirou da prisão. Ele foi lá para a casa de oração. E quando chegou lá, o que Pedro faz? Pedro bate na porta. Pedro bateu na porta. Uma menina veio e disse: olha, Pedro está aí fora. Aí disseram: mas como é que Pedro está aí fora? Agora
presta atenção. O povo orando para Deus soltar Pedro. Quando a menina fala que Pedro estava lá fora, eles não acreditaram. Tem coisa que acontece, você está orando, mas depois eu sabia que não iria acontecer. Mas eles oraram, Deus responde a oração, tira Pedro da prisão, Pedro vai para a casa de oração, bate na porta e disse, não, menino, você não viu nada. Isso é o espírito de Pedro. Você não viu nada. E ela disse, olha, Pedro está lá fora. Irmão, quando um crente ora, a sua oração não fica debaixo desse teto, não fica debaixo das nuvens, ela vai diante do trono de Deus. Uma oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Quem aqui já orou e já viu Deus fazer coisas gloriosas, coisa extraordinária? Eu vou pregar acerca da oração. Eu vou pregar acerca da oração. O que é oração? O que é uma oração? Uma oração é a conversa particular entre você e Deus. E tem uma coisa, irmão, Jesus mandou nós orar onde? No quarto. Ele diz assim, quando você for orar, entre no seu aposento, quer dizer, seu quarto, e fecha a porta. Mas muitas vezes, para mostrar para os outros que estão orando, nós queremos orar de portas abertas, orar gritando. Irmão, eu conheço pessoas que na igreja vai orar gritando, ele passa a sua intimidade para as pessoas que estão do seu lado. O lugar melhor para você orar é no seu quarto. E quando você está orando gritando, o próprio Satanás está ouvindo aquilo que você está falando e está armando uma cilada para te pegar. Mas há poder na palavra de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Uma oração feita por um justo pode em muitos, em seus efeitos. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que um dia um homem chamado rei Acasias, todos já viram falar essa história do rei Acasias, estava andando no seu palácio e caiu da grade da janela no quarto alto. Ele caiu e se machucou. Quando ele cai da janela, o presbítero Robinson se machuca, o que ele faz? Ele chama 2 dos seus servos e manda eles ir a Ecrón consultar Baal-zebub se ele ia morrer ou se ele iria viver. Mas tem um negócio, irmãos. Quando ele mandou os 2 moços ir para Ecrón para consultar Baal-zebub se ele iria morrer ou se ele iria viver, o texto diz que desceu um anjo do céu, pastor Emilson, e entrou dentro da casa de Elias. E disse Elias, o rei Acasias está enviando 2 servos em Ecrón para consultar Baal-zebub, Deus dos filisteus, para saber se ele vai viver ou se ele vai morrer. E porque ele não consultou os profetas de Deus que há em Israel, você vai ao encontro deles e diga para eles que na cama que ele subiu, ele não desce dela, ele morrerá. Aí já vem os profetas, os enviados, para saber se Deus ia curar o rei ou não. O rei Acasias, os homens já vêm. Aí Elias vai ao encontro dele. Vem cá, vocês vão para onde? Rapaz, você não está sabendo o que aconteceu, não? O que aconteceu? Rapaz, o rei Acasias caiu da janela, machucou, e mandou nós ir lá em Ecrón consultar Baal-zebub se ele vai morrer ou se ele vai viver. Ele disse assim, vem cá, vocês iam a Ecrón consultar Baal-zebub e não consultar os profetas de Deus que aqui em Jerusalém? Faz o seguinte, volta para casa e diga para o rei que na cama que ele está deitado, ele
não desce, ele morre, porque não consultou os profetas do Senhor. Aí os homens voltam para casa, Quando eles chegarem em casa, talvez muito cedo, o rei Acasias pergunta: vem cá, vocês já foram a Ecrón? Tudo tão rápido? Eles disseram: nós não fomos a Ecrón, não. Nós encontramos um moço no caminho, e o moço disse que na cama que o senhor está deitado aí, o senhor morre nela. Ele pergunta a eles assim: vem cá, e como era o aspecto do homem que mandou vocês voltar para casa? Como era o aspecto do homem? Eu vou falar para o senhor como é que ele era. As vestes dele eram de pelo de carneiro. E tinha um cinto em volta do seu corpo. Ele pensou: ei, meu Deus, ficou ruim o negócio para o meu lado. Porque esse homem, Elia, o tisbita, esse homem é Elias. Como que você é conhecido? Como que as pessoas conhecem você? Elia era conhecido porque andava com as suas vestes, pastor Fábio, de pelo de carneiro, e tinha um cinto em volta do seu corpo. O rei ficou furioso, disse o seguinte: então vai lá e traz esse tal do Elia para mim. Agora eu pergunto: e aonde estava Elias? Ele estava no monte. Ele estava lá no monte. O rei ficou furioso, assim, chegou um capitão e falou assim: pega 50 homens para mim aí, pega 50 homens e vai lá no monte e traga esse tal de Elia para mim. Aí aquele homem todo empolgado, que capitão de 50, todo peito empinado, subiu no monte e gritou: homem de Deus, o rei mandou falar que é para você descer. O rei mandou falar que é para mim descer. É o seguinte: e se eu sou homem de Deus, como você está falando aí, vai descer fogo do céu, vai queimar você e os seus 50 também. Aí diz o texto sagrado que fogo desceu do céu, matou 51. Matou os 50 e o capitão. Aí quando o rei achou que os homens estavam demorando, ele chamou mais 50 e disse o seguinte: vai lá, traga Elia para mim. Aí os 50 vai de novo, o peito todo empinado, chegou lá e gritou: Elias, homem de Deus, o rei mandou falar que é para você descer. Elias falou a mesma coisa: se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai queimar você e os seus 50 também. O texto diz que desceu fogo do céu e matou mais 51. Agora tinha quantos homens mortos, pastor Fábio? 102 homens estão mortos no chão. Ele chamou um terceiro guarnição. Irmão Robert, você entende muito bem disso. E mandou o seguinte: vai lá e traga Elias para mim. Ao terceiro homem muito sábio chegou de longe e disse: homem de Deus, tem misericórdia de mim e desses meus 50. Aí Deus disse assim: com esse aí você vai. Sabe por quê, irmãos? Para chegar e falar com o homem de Deus, não chega com o nariz empinado, porque a coisa pega. Chega humilde e Deus te exalta. Chega humilde e Deus te exalta. Porque homem de Deus tem que ser respeitado. Amém, irmãos? O homem de Deus tem que ser o que, irmãos? Respeitado. Porque com ele está a palavra de Deus, com ele está a unção de Deus. Amém, irmãos? Aí eu disse com ele: você desce. Elias desceu. Quando Elias desceu, e o rei Acasias lá em cima da cama, achando que é de uma lição de moral, né, Elias? E Elias falou a mesma coisa: ô rei, que papel que você faz, né, rapaz? Você poderia consultar a gente aqui, os profetas de Deus. Você mandou os homens lá para Ecrón consultar Baal-zebub, Deus dos filisteus. O que eu falei com eles lá no caminho, eu vou falar com o senhor. Na cama que o senhor está deitado aí, jamais o senhor desce dela. Você vai morrer nessa cama aí.
E diz a Bíblia Sagrada que a palavra do homem de Deus se cumpriu. A palavra do homem de Deus se cumpriu. Aqui tem o homem de Deus nesse lugar, nessa noite. Aqui tem o homem de Deus nessa noite, nessa casa. Então tudo que você vai falar vai cumprir segundo a palavra do Senhor Jesus. Uma oração feita por um justo pode em muitos em seus efeitos. Aí Tiago, quando fala essas coisas, uma oração feita por um justo, ele fala da oração do profeta Elias. Não lembra que ele ora o Senhor? Elias vai falar com Acabe, que era rei de Israel, que Acabe casado com Jezabel. E eles achavam que Baal que comandava a lei da natureza, que Baal que mandava chover, e é Baal que resolvia a situação. Ele ia vendo aquelas coisas, pastor Lemilson, ele ficou indignado. Tem dois homens na Bíblia que tinham zelo pelo nome de Deus. Um era Elias e o outro. Não se lembra o homem que tinha um zelo pelo nome de Deus? Era Sansão. Preste bem atenção. 1 Reis, capítulo número 17, primeira vez que aparece na Bíblia o nome Elias. O texto vai dizer o seguinte: Eli o tisbita, morador de Gileade, disse a Acabe: assim como vive o Senhor, que cuja face eu estou, que nesses anos que está vindo aí, não haverá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Eu pergunto aos irmãos, Deus mandou Elias falar essas coisas? Sim ou não? Deus não mandou Elias falar. Só que Elias tinha um zelo pelo nome de Deus. Ele viu o nome de Deus na lama, por Acabe e Jezabel, e vai falar essas coisas. Só que ninguém pega a Deus de... Vocês podem pegar o de surpresa, mas não tem um macho que pega Deus de surpresa. Não tem uma mulher aqui que pega Deus de surpresa. Porque quando Elias fala essas coisas, Deus disse: Elias, agora você tem que sair daí, meu filho. Agora você tem que fugir. Você tem que correr. Você vai para o leste do Jordão, esconde lá junto ao ribeiro de Querite, mas esconde. Porque Acabe agora vai te procurar você como se fosse uma formiga e vai atrás de você. Mas esconde lá, mas os meus garçons vão achar você lá. As autoridades não te vão encontrar, mas os meus garçons vai te achar lá e vai te sustentar você de pão e carne. Tem pão e carne. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque na sua mesa não vai faltar pão, não vai faltar água, porque o Deus supre as nossas necessidades, e Ele está aqui nessa noite. Eu não sei qual a sua necessidade, Ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Levanta as mãos para o céu nessa noite e agradeça a Deus. Aí Elias vai, esconde junto ao ribeiro de Querite. A palavra Querite quer dizer o seguinte: medida certa ou tamanho certo. A palavra Querite. Quando Deus manda JV Elias para o Querite, Deus quer dizer o seguinte: olha, você só vai sair de lá quando você estiver na minha medida, ou no tamanho que eu quero. Agora preste bem atenção, talvez tem gente aqui vivendo o maior Querite da vida. E se você só vai sair do Querite no tamanho, na medida que Deus quer. Porque enquanto não tiver no tamanho, na medida que Deus quer, Ele não vai tirar você do Querite. E estando lá no Querite, todo dia comendo pão, e comendo carne e bebendo água. Mas chegou o dia, pastor, que Deus queria tirar ele de lá. Quando Deus quer tirar ele de lá, o que Deus faz? O pão continua chegando, a carne está chegando, mas a água do ribeiro começou a secar. Quando a água começou a secar, ele pensou: agora acabou o negócio.
tem carne, tem pão, mas e água? Vou morrer agora de sede. Mas já preguei aqui, vou falar de novo. Quem anda com Deus não morre de fome e não morre de sede. Quem anda com Deus não morre de fome e não morre de sede. Quando as águas começam a secar, ele acha que ele ia morrer de sede. Aí Deus disse: Elias, vem cá. Já ordenei uma viúva que te sustente você de pão e água. Já ordenei uma viúva. Agora, se fosse talvez eu, para Deus, um profeta como eu sou o maior profeta desse tempo, uma viúva me sustentar, uma viúva, é muita humilhação. Poderia falar isso. Mas ele era um homem tão humilde, que ele vai para Sarepta, onde Deus havia mandado ele ir. E quando ele chega na porta da cidade, ele encontrou a viúva. Eu creio que Deus olhou e disse: olha, Elias, a mulher vai te sustentar, você está aí, a mulher está aí. Ele se aproxima da mulher e pergunta à mulher: mas só poderia me dar um pouquinho de água para beber? E da água naquela época não era fácil não. Sabe por que não era fácil da água? Porque era tempo de seca. Mas mesmo assim a mulher não reclamou, foi lá dentro e pegou um pouco d'água e trouxe para ele. Quando a mulher está vindo, ele disse: olha, traz para mim também um bocado de pão, um pedacinho de pão. E ela disse: homem de Deus, a tua serva não tem nada em casa, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na panela. Agora preste bem atenção. E ela disse: olha, e eu, meu filho, iremos fazer a nossa última refeição, e depois nós dois morreremos. Mas só que aquela mulher não sabia com quem ela estava falando. O homem que chegou na casa dela era o representante de Deus. Era o maior profeta daquela época. Era o maior crente daquela geração. E ela foi lá dentro. E quando ela vem trazendo para ele um pedacinho de bolo, ela podia dizer: e eu dar bolo, senhor? Não vou não. Esse bolo é para mim, que eu tenho, a minha última refeição é para mim e para o meu filho, não vou dar para o senhor não. Mas tem uma coisa, irmão. Quem faz para um homem de Deus, um profeta de Deus, Deus faz em dobro para ele e para ela. Quem investe nos profetas de Deus, Deus investe em dobro na vida dele, na família dele. E se você acredita, pode ir dando glória. A palavra está sendo revelada nessa noite. Isso aqui é profecia. Faz primeiro para Deus e depois Deus faz para você. Quando a mulher faz, o bolinho traz. Aí chegou a hora boa. O texto diz que veio o Espírito do Senhor sobre Elias. E disse ela: ó mulher, o azeite da sua não vai acabar, e nem a farinha da panela irá acabar, até o dia em que Deus vai mandar chuva. O homem de Deus falou, está falado. Ele falou e Deus assina embaixo. Ele falou, está falado. E ficou Elias ali comendo pão, comendo bolo, tranquilo. E Deus vendo que tinha que mandar chuva na terra, que muitos animais estavam morrendo, a seca era muito grande. Aí Deus disse: Elias, vem cá, meu filho. Chegou a hora que você tem que ir encontrar com Acabe. Senão a chuva não vai vir, vai encontrar com Acabe, senão a chuva não vem. Aí Elias partiu. Então, se é para mim, eu vou. A Bíblia diz que naquele dia a seca era tão grande que Acabe saiu pelo um caminho e o seu mordomo Obadia saiu pelo outro caminho, caçando erva verde na beira do rio para sustentar mulas e cavalos. E no caminho que Obadia vai, ele encontrou-se com Elias. E ele disse: Obadia, vem cá, fala com Acabe, que eu quero encontrar com ele.
Obadias: não, meu senhor, quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Se eu for lá falar com ele, se ele souber que o senhor está aqui, ele vai mandar matar o senhor. Ele procurou o senhor em todos os reinos e não a encontrou. Se eu for lá, ele vai matar o senhor. E tem um negócio: se eu for lá, enquanto eu estiver indo lá, o senhor pode arrebatar o senhor, levar o senhor para outro lugar, e ele chegar aqui e não encontrar o senhor, ele vai tirar a minha cabeça. Porque eu vou falar com o senhor uma história. Quando Jezabel perseguiu os profetas do senhor, isso é Obadias falando, e eu escondi 100 profetas. Escondi 50 numa caverna aqui e 50 em outra ali. Agora eu pergunto a vocês: por que não escondeu os 100 de uma vez só, numa caverna só? Sabe por quê, pastor Fábio? Ele pensou o seguinte: olha, se eu escondesse 100 profetas numa cova só, se Acabe e Jezabel encontrar, vai matar os 100. Vai matar todo mundo. Se eu esconder 50 ali, 50 aqui, se ele matar 50 ali, eu tenho 50 aqui escondido ainda. Amém, irmãos? Isso é uma estratégia, irmãos, de guerra. Aí Acabe: não, vai lá, fala com ele, eu quero falar com ele. Com muitas palavras, o homem vai lá, Obadias vai e fala com Acabe. Acabe vem, todo peito empinado. Chegou, olha, Elias, você é perturbador de Israel, rapaz. Olha a miséria que você fez aí, olha a seca que você fez. Você é culpado disso tudo. Elias falou: eu sou culpado? Culpado é seu pai, culpado é vocês, que deixou de servir a Deus para servir Baal, Baalins. Vocês são culpados disso, nem eu não. Eu não sou culpado. E disse: olha, Acabe, eu tenho uma proposta boa para você. Eu tenho uma proposta boa para você. Acabe ficou todo invocado. Fala para mim. Fala o seguinte: pega os 450 profetas de Baal que vocês têm. Pega os 400 profetas de Azera que come pão na mesa da sua mulher Jezabel, e vão fazer um desafio lá no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Aí Acabe diz assim: que bom esse negócio, eu gostei desse negócio, é bom esse desafio. Bom, entra para ver. Entra para ver com o homem de Deus, entra para ver. Aí Elias chegou lá no monte e fez o seguinte: pegou um bezerro, picou o bezerro, colocou em cima da lenha e disse assim para ele: olha, vem cá, eu não vou nem clamar primeiro, vou dar uma oportunidade a vocês. Vocês são 850, então vocês vão clamar primeiro. Vocês vão fazer a petição que vocês quiserem primeiro, depois eu faço a minha. Aí começou a gritar. O texto diz que gritou das 9 ao meio-dia: manda fogo, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. Aí ele começou a zombar deles. Viu que Baal não mandava fogo, sabia que não ia mandar fogo, ele cansou eles, ele zombava dele. Disse: olha, ele está dormindo, talvez está viajando, talvez está numa reunião importante, grita mais alto. E gritaram, chegou perto de meio-dia, começou a retalhar o seu corpo, pulou em cima do altar, quebrou o altar do Senhor, e fogo desceu, irmãos? Não. Mas quando chegou meio-dia, ele disse para ele: vem cá, chega-vos a mim. Ele queria dizer o seguinte para o Rob: agora é a minha vez. Vocês vão ver o que Deus vai fazer agora é a minha vez. A primeira coisa que Elias fez, ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado ou estava em ruína, não sei como está na sua Bíblia. Ele reparou o altar do Senhor, pegou a lenha, colocou ela em ordem, pegou 12 pedras, primeiro pegou as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, colocou a lenha em ordem, pegou no novilho, colocou em cima da lenha, e mandou fazer uma vala em volta do altar. Aí eu creio que agora os profetas de Baal ficou malucos. Sabe por quê, pastor Fábio? Porque ele pensava o seguinte: olha, gente, o nosso altar seco, não desceu fogo, esse altar cheio de água e água correndo em volta desse altar. Como é que vai ficar esse negócio aí? Aí diz a Bíblia Sagrada que ele falou assim: Deus de Israel, eu fiz todas essas coisas para mostrar para esse povo que só o Senhor é Deus em Israel. E diz para Deus: Deus, responda-me, Senhor, responda-me, Senhor,
responda-me, Senhor. Aí diz a Bíblia Sagrada que desceu fogo do céu, queimou o sacrifício, queimou lenha, queimou pedra e ainda queimou água. Eu nunca vi alguém dizer que água... Você já viu, pastor Fábio? Pega fogo? Mas nesse dia pegou. Quando Deus quer uma oração feita por um justo, ela faz pedra, pega fogo, faz água, pega fogo. É esse Deus que nós servimos, que está presente nessa noite, nesta casa. É só você orar. Deus está disposto a fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Quando os profetas de Baal viu fogo descer do céu, queima pedra, uma parecida, água, o texto diz que ele prostrara com o rosto em terra e tiveram que dizer o seguinte: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora pergunto aos irmãos, outra coisa, Deus mandou Elias matar os profetas de Baal? Sim ou não? Não, Deus não mandou. Mas ele ficou tão empolgado quando viu o fogo descer do céu, queima pedra, água, lenha, sabe, tudo. Ele disse o seguinte: olha, vamos matar todos esses cambados desses profetas de Baal, não vamos deixar ninguém vivo, vamos matar todo mundo. Só que quando Elias mata os profetas de Baal, Jezabel fica furiosa. Jezabel mandou um mensageiro para dizer para Elias o seguinte: ó, diga para Elias que amanhã por essas horas a cabeça dele vai estar na minha mão. O que Elias agora faz? Ele levantou, meu filho, perna para quem tem. Ué. O homem que enfrentou, preste atenção, a fragilidade da gente é isso aí. Ele enfrentou 850 homens. Um recado de uma mulher colocou ele para correr. Ele chamou o seu moço e partiu. Partiu. Quando chegou no deserto, ele deixou o seu moço e foi caminhando sozinho, reclamando com Deus, reclamando. Deus, mataram os seus profetas, só eu fiquei, busca a minha vida, tira a minha vida. Agora eu pergunto, se Elias queria morrer, por que não encarou Jezabel? Ele vai dizer: Deus, tira a minha vida, não queria morrer. Mas só que sabia que Deus era misericordioso, né? Por isso que ele queria por isso que a Bíblia diz: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão do homem, porque o homem bate sem misericórdia, Deus bate com misericórdia. É esse Deus que está presente nessa noite, nessa casa. E Elias foi reclamando. O que ele topa na frente? Um pé de zimbro. E agora eu pergunto aos irmãos: e aonde está Deus nessas horas, pastor Fábio? Deus estava naquele pé de zimbro, para fazer sombra para o seu profeta. Ele deitou. Agora, o que me chama a atenção, pastor Robson Monteiro, você se for autoridade, sabe disso? Um homem fugindo da polícia, deita na beira do caminho e dorme debaixo de um pé de zimbro. Ele está fugindo, como é que pode ir na beira do caminho? Mas ele fez isso. Deitou na beira do caminho, debaixo do pé de zimbro. Aí Deus olhou lá de cima e falou: coitado de Elias. Como é que está Elias, né? Eu não mandei ele matar os profetas de Baal, agora o que ele está fazendo agora? Só fugindo, correndo. Está lá deitado na beira do caminho. Aí Deus chamou um anjo. Chamou o anjo e disse o seguinte: vem cá. Pega essa botija aqui de água. E pega esses pão cozidos sob brasas. E vai lá e leva para o meu servo Elias, que está debaixo de um pé de zimbro. Meu irmão, minha irmã, ainda que você está debaixo de um pé de zimbro nessa noite, mas lá de cima Jeová já preparou pão cozido sobre brasas e botija de água para você se levantar debaixo desse pé de zimbro que você está.
do jeito que você está, não vai ficar, porque o anjo já está descendo aqui, e com a botija de água, e que o pão cozido sobre brasas. E lá está Elias dormindo. O anjo chegou e despertou: Elias, Elias, levanta, come, bebe. Ele levantou, comeu, bebeu, e está tão fraco que ele levantou, comeu, bebeu, e fez o que, irmão? Continuou dormindo. Aí a Bíblia diz que Deus mandou o anjo de novo. Irmão, quando Deus manda um anjo de novo, pastor Fábio, é sinal que Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Deus te dá a primeira, a segunda, a terceira chance. Por isso o salmista diz assim: ainda que um justo caia 7 vezes, Deus não deixa ele prostrado. Ainda que caia 7 vezes, Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta. E o diabo pecou uma vez só e foi lançado. Por isso que ele tem raiva de nós. Ainda que eu pecar 7 vezes, Deus vai me levantar, pastor Fábio. É por isso que muitas das vezes o cabra está debaixo do pé de zimbro, e a gente diz: a história dele acabou. A história dela acabou. Mas não sabe ele e ela que o pão assado já está preparado, e a botija de água já está preparada. O anjo desce pela segunda vez, trazendo a botija de água e pão cozido sobre brasa. Você já comeu pão cozido sobre brasa? Eu já fiz isso aqui, eu nunca comi. Já comeu, pastor Fábio? Já comeu, pastor Emilson? Senhor, pastor Eli? Então se prepara, porque quando nós chegar lá, vai ter esse negócio para nós, tá? Se tinha para Elias, vai ter para nós também, gente. Se tinha para Elias, vai ter para nós pão cozido sobre brasas. Coisa que eu nunca comi, mas lá no céu, quando eu chegar lá, eu quero comer ao menos um pedacinho assim. Eu quero provar desse pão. E se você quer, levanta as mãos mais alto possível e dá o seu melhor. Glória para Jesus. Aí Deus que dá a segunda chance, teve a hora que é. Não posso passar do horário, depois não volto de novo. Né, pastor? Aí Elias comeu pela segunda vez, comeu pão cozido sobre brasa e tomou água. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele ficou fortalecido. A comida foi tão forte que ele, pela segunda vez, ficou tão forte, ele ficou, que quantos dias ele caminhou? 40 dias, 40 noites, e foi até Horebe, chamado Monte de Deus. Só 2 homens na Bíblia que foi ao Monte Horebe: Moisés apacentando as ovelhas de Jetro, sacerdote de Midian, e o profeta Elias. Só 2 homens na Bíblia que foi nesse lugar. Elias chega lá no Horebe e entra em uma caverna. Agora eu pergunto: caverna é lugar de crente entrar? Caverna é lugar de crente entrar, irmãos? Sim ou não? Quem mora em caverna? Rato, morcego, barata. Crente, profeta, o seu lugar aqui na segunda-feira, nos domingos de manhã, domingo à noite, lugar de profeta é aqui, não é na caverna. A gente encontra os crentes que dizem assim: irmão, estou na caverna um tempo. Irmão, você não é barata, você não é grilo, você não é cobra. O seu lugar aqui na igreja, dando glória a Deus, dando aleluia, e recebendo a presença do Espírito Santo, que está presente nessa noite, nesta casa. Aí Deus chega de manhã na porta da caverna e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Quem mandou você entrar aí? Aí não é seu lugar, quem mandou você entrar aí? Sai para fora, põe na minha presença. Aí não é o teu lugar não. Sai para fora. E diz a Bíblia Sagrada que passou um fogo, passou um vento e passou um terremoto. E Deus não estava no fogo, não estava no terremoto e não estava no vento. E lá dentro da caverna sabia se era Deus ou não. Tinha discernimento.
Aí depois uma brisa suave, uma voz mansa, diz o seguinte: Elias, o que você faz aqui? Sai para fora. Aí diz a Bíblia Sagrada que ele colocou a sua capa no rosto e saiu da caverna. Hoje é noite de você colocar a sua capa no rosto e sair da caverna. Sair da caverna é vir para a presença de Deus, é vir para a igreja, é vir para glorificar o nome de Jesus, é vir para receber o Espírito Santo. Sai da caverna nessa noite e se põe na presença de Deus, o Todo-Poderoso, nessa noite. Uma oração feita por um justo pode em muitos em seus efeitos. A Bíblia diz, pastor Fábio, que Deus mandou, um anjo aparece e diz para Paulo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo e Sila foram para a Macedônia. E todos sabem, quando chegam em Macedônia, ele procurando lugar para orar e não encontrava. Aí ele encontraram na beira do rio uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. E diz a Bíblia que aquela mulher era a primeira crente que havia naquela região, era Lídia. E Paulo e Sila entrosou com aquela mulher, todo dia estava orando. E Paulo e Sila, sempre que ia para a oração, sempre que eles passavam na rua, tinha uma jovem que dizia o seguinte: até o demônio sabe quem é, servo de Deus, né? O demônio diz o seguinte: olha, esses dois homens que estão passando aí, são dois servos do Deus Altíssimo. Até o demônio sabe quem é e quem não é. E ele fez isso por muitos dias, pastor Fábio. Mas chegou um dia que Paulo estava tão cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, até nos ossos do corpo. Ele repreendeu aquele espírito maligno. E aquela jovem ficou liberta. Quando a jovem ficou liberta, o seu senhor, que ela dava muito lucro para ele, adivinhando as coisas, as magias, ele pegaram Paulo e Sila, levou para a praça pública, ao cipó cantou, né? Bateram naqueles moços, ficaram seminus na praça, rasgaram as vestes dele. O texto diz que pegaram Paulo e Sila, gemaram pés e mãos e lançou no cárcere interior, o pior lugar do presídio, porque é um lugar muito frio, não tinha ventilação, um lugar úmido, e lançaram Paulo e Sila lá naquele lugar, naquela masmorra. Mas preste bem atenção, irmãos. O texto diz que Paulo e Sila estando lá presos, pés e mãos amarrados no tronco. E diz a Bíblia que eles cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Você sabia que tem tanta gente presa do lado da sua casa, querendo ouvir um louvor da sua boca e você não canta? E Paulo e Sila tinham motivo para não cantar naquela prisão. Talvez se fosse eu, o pastor Fábio dizia assim: Deus, eu vou continuar sendo crente, mas o dia que eu ver uma pessoa endemoniada, eu vou passar de longe. Não mexo com esse negócio mais não. Que eu vou expulsar um demônio e estou preso, pés e mãos amarrados no tronco. Mas perto da meia-noite, eles oravam e cantavam naquela penitenciária. Quando Deus viu aqueles homens cantando, Deus pensou o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa para esses meus servos. Eu tenho que fazer alguma coisa para esses meus servos. Diz a Bíblia Sagrada que Deus mandou um tão grande terremoto. Deus trabalha mandando ainda, Eliabe, um tão grande terremoto. E não tem porta de ferro, de bronze, que segura o grande terremoto que Deus vai mandar nesse lugar. Deus mandou um tão grande terremoto. O texto diz que as algemas caíram. A Bíblia diz, pastor Fábio, que
todas as portas daquela penitenciária se abriram. E Paulo e Silas estão soltos daquela prisão. E quando o carcereiro que guardava os presos viu as portas abertas, saltou pedindo luz, porque não tinha energia agora naquela penitenciária. E arrancou da espada e quis tirar sua própria vida. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, disse para ele: não faça tal coisa. Aí o carcereiro olha para Paulo e Silas e pergunta: o que eu devo fazer para mim ser salvo? Aí Paulo responde para ele: tão simples, é só crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa também. Deus tem salvação para mim, Deus tem salvação para os meus filhos, Deus tem salvação para os meus bisnetos, Deus tem salvação para toda a minha descendência. É só eu crer em Jesus e o resto Deus vai fazer. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa também. Agora, pastor Fábio, que me chamou a atenção, que naquela hora da noite, meia-noite, o carcereiro chamou Paulo e Silas para ir até a tua residência. E quando chegou lá, eles lavaram os vergões, tiraram os sangues que havia naqueles homens de Deus. E aqueles homens pregou o evangelho. E toda a família do carcereiro se converteram ao evangelho. Além de converter o evangelho, e todos ainda foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Uma oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É uma oração, não é duas orações, é uma oração. Para terminar, irmão, senão não volto mais. Eu pergunto aos irmãos: por que a igreja primitiva cresceu demais? Sabe por quê? Ela está fundada em 4 pilares. Ela perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Se a igreja não tiver firmada, pastor Fábio, nesses 4 pilares, não é igreja, é um ajuntamento de pessoas. Mas para a igreja, essa igreja tem que estar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e unido em oração. Aí a obra vai, aí a obra vai. Não tem diabo que fica na frente. Sai da frente, Satanás, porque a igreja vai passar por cima. Uma oração, encerra, uma oração feita por um justo pode em muitos em seus efeitos. Para terminar, no Atos capítulo 4, pastor Fábio, nos primeiros passos da igreja primitiva, houve-se uma grande perseguição. Agora, o que os apóstolos fizeram? Sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram e foram fazer o quê? Orar. Eles reuniram e foram orar. O texto diz que quando eles acabaram de orar, o lugar foi sacudido pelo poder de Deus. O texto diz assim: e todos eles saíram dali pregando com ousadia a palavra de Deus. A oração ainda funciona. Oração ainda funciona. Mas tem um negócio que eu quero dizer para os irmãos, encerrando, dizendo: não seja um crente orado, mas seja um crente de oração. Deus está sentindo falta das suas orações. Deus está sentindo falta do seu gemido pela madrugada de joelho, crente. Deus está sentindo falta porque de madrugada tem um hino que canta: de madrugada a fila é menor. Uma oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos. Pastor Fábio, muito obrigado. Igreja do Senhor, muito obrigado. Eu não sou um pregador, sou um gritador, mas eu gosto de dar uns gritos na cabeça dos irmãos de vez em quando. Deus abençoe o pastor Fábio,
Pastor Samuel, os obreiros, que Deus guarde a todos. Muito obrigado. E se você não está orando, comece a orar.